Hello, investidores! No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como aplicar o seu dinheiro na prática na corretora Rico. Eu vou fazer os investimentos do mês da minha carteira pública, que é a carteira em que eu mostro para os meus mentorados o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, e eu resolvi gravar para vocês eu aplicando esse dinheiro na prática. O vídeo vai ser na corretora Rico, que é onde eu tenho a minha carteira pública, mas as outras corretoras são bem parecidas, similares. Claro que o layout vai mudar, mas as funções praticamente são as mesmas, só que cada uma vai estar em um lugar. Então aqui eu deixei para aplicar aqui junto com vocês R$ 918,83. Todos os meses eu aplico em média, faço um aporte mensal ali de mais ou menos R$ 1.500, às vezes um pouco mais. E esse mês eu também enviei 1.500, mas eu já havia feito algumas aplicações no Tesouro Direto. Então, aqui no Tesouro Direto, se você quiser aplicar pela corretora Rico, vai ser aqui, ó, em investimentos, Tesouro Direto e títulos públicos. E aí, vocês vão encontrar duas partes. Uma, ir para títulos públicos e a outra, ir para Tesouro Direto. E aí, sempre vocês vão no Tesouro Direto. Por quê? Aqui tem explicando um pouco mais, mas basicamente aqui você está comprando no mercado primário, ou seja, diretamente do Tesouro. Aqui nos títulos públicos, você está comprando no mercado secundário, ou seja, a distribuição no mercado secundário é feita pela própria corretora. E por que então a gente vai aqui no Tesouro Direto? Porque nos títulos públicos você vai ter mais taxas e vai ter spread, ou seja, uma diferença entre a taxa que o Tesouro está pagando e a taxa que você vai contratar clicando aqui no mercado secundário. Então, para você ter certeza sempre que está comprando no mercado primário, é só você ver que a taxa da corretora tem que ser as mesmas taxas aqui do site do Tesouro Direto. Então, se a gente vai aqui no Tesouro Direto e eu quero pegar, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2029, a taxa é IPCA mais 6,91. A mesma taxa aqui do site do Tesouro. Se você compra pelo mercado secundário, essa taxa vai ser provavelmente menor por conta do spread. Então, aqui em minhas ordens, eu vou mostrar para vocês as compras que eu fiz no Tesouro IPCA mais 2035 e no 2029, esse mês, que eu aproveitei quando a taxa chegou a IPCA mais 7 no Tesouro IPCA mais 2029. E aqui em meus investimentos, eu consigo ver todos os investimentos que eu já fiz no Tesouro Direto. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na setinha, vai abrir todas as compras do Tesouro IPCA mais 2029 que eu fiz, inclusive a última no dia 13 de novembro, a IPCA mais 7,01. Então, aqui eu consigo ver todos os títulos do Tesouro, a data de compra, a taxa que eu contratei quando eu comprei, o valor que eu apliquei, o valor que está agora bruto, ou seja, sem descontar o imposto de renda, o valor dos impostos e taxas, e o valor líquido, que é o valor bruto menos esses impostos e taxas, e a rentabilidade acumulada em cada título que eu comprei. Então, se eu quisesse fazer um aporte aqui no Tesouro, eu iria aqui no Tesouro Direto, títulos disponíveis, escolheria o título que eu queria comprar, clicaria em investir e aqui apareceria o valor que eu desejaria investir. Então, o mínimo hoje é R$ 32,40. Então, eu só posso investir múltiplos de R$ 32,40. Ou seja, se eu colocar um valor aqui de R$ 100 redondo, a própria corretora vai arredondar para um múltiplo de R$ 32,40 mais próximo. Eu posso ir mudando também as quantidades. Se eu quiser mudar, por exemplo, para 0,04, já calcula ali o valor. Se eu quiser ver os investimentos de renda fixa, basta eu vir aqui em investimentos, renda fixa, e vai aparecer as opções para mim aqui de emissão bancária e crédito privado. Os títulos de emissão bancária são aqueles títulos emitidos por bancos e que têm garantia do FGC. Já os títulos de crédito privado não possuem essa garantia. Então, se eu quiser ver aqui a disponibilidade de produtos de emissão bancária, basta eu clicar aqui e ver os ativos disponíveis. Eu posso filtrar
se eu quiser apenas CDBs, ou LCAs, ou LCIs. E eu posso adicionar também outros filtros, como, por exemplo, prazo de vencimento do título, se eu quero pós-fixado, pré-fixado ou híbrido atrelado à inflação, liquidez, se eu quero títulos do mercado secundário, com proteção do FGC, isento de imposto de renda, aplicação mínima, então eu posso utilizar esses filtros para buscar os títulos que eu quero. Aqui em meus investimentos e resgate, eu também consigo ver quais aplicações eu tenho de renda fixa. Estando aqui na página inicial, em carteira, eu consigo ver como os meus ativos, o meu dinheiro está distribuído. O percentual que tem em ações, em fundos, em tesouro, em renda fixa. E aqui vale lembrar que os ativos ETFs, até ETFs internacionais, eles ficam aqui na parte de ações, como o IVVB11 e a LUG11. Descendo um pouco na página, eu consigo ver a previsão dos próximos proventos a serem recebidos. Em ações aqui, por exemplo, tem 73,12 já para eu receber. Ou seja, aqui tem alguns que não tem data específica ainda, o que significa que a empresa ainda não definiu a data de pagamento, mas ela já definiu a data com, que é a data em que, se você finaliza esse dia com o ativo na sua carteira, você vai receber esse valor lá na data de pagamento, mesmo que a data de pagamento ainda não esteja confirmada. Então, aqui, por exemplo, já está provisionado esses valores ainda sem data. Se eu vendo esses ativos hoje, por exemplo, ainda assim, o direito de receber esses dividendos será meu, porque a data comum já passou, só não sei ainda a data de pagamento. E outros ativos já têm data, mas às vezes para 2025, ou alguns aqui ainda para esse mês. O mesmo caso aqui para os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles, como pagam mensalmente, sempre vai estar já a data aqui específica. Agora, as ações, pode acontecer isso daqui que eu falei, de ainda não ter data ou ter data para o ano seguinte. Ainda aqui na parte de investimentos, você também consegue ver nas subscrições quando houver uma subscrição de algum ativo disponível. Aqui em renda variável, a gente consegue ver a nossa posição por classe de ativos de renda variável. Então, aqui eu consigo ver as ações, BDRs e ETFs, os fundos imobiliários e, se você tiver opções, mercado futuro, ouro à vista, você também consegue visualizar. Quando a gente vai aqui para proventos, a gente consegue ver a evolução dos proventos recebidos na nossa carteira. E aqui mostra o histórico mês a mês, e cada quadradinho colorido aqui representa um ativo. E ao passar o mouse, você consegue ver exatamente de qual ativo veio cada valor. E descendo aqui, eu também consigo ver aqueles mesmos proventos provisionados da outra página que eu mostrei para vocês, que são os próximos a serem recebidos. Se eu quiser acessar as notas de corretagem, vai em Opere na Bolsa, notas de corretagem, que você vai encontrar todas elas aqui nessa página, mês a mês. Então, você pode selecionar o mês, você pode baixar as notas ou enviá-las pelo seu e-mail. Vai no seu nome, saldo extrato, e aqui você consegue ver as transferências que você fez, os dividendos recebidos, rendimentos, juros sobre capital próprio, as compras realizadas. Agora que eu fiz aqui um overview da corretora, vamos lá para finalmente comprar os ativos com esse saldo aqui que eu tenho. A primeira coisa que eu faço é programar a compra desses ativos. Então, com o valor que eu tenho disponível para investir no mês, eu primeiramente separo quais ativos que eu vou comprar. Divido nas classes de estratégia dentro da minha carteira e posteriormente escolho os ativos de cada uma dessas classes e coloco então aqui o valor na frente de cada ticker para facilitar o processo, para na hora que eu estiver dentro da corretora, eu simplesmente já saber tudo que eu preciso fazer e ser um processo bem rápido, gastando ali 5 minutinhos. Eu sempre fico com essa página aberta junto com a página da corretora. E aqui na Rico, nós temos duas formas de fazer as aplicações de renda variável. A primeira é vindo aqui em investimentos, renda variável, busque e negocie ativos, e aqui você pesquisa
o código, o ticker da empresa. Então, por exemplo, o primeiro que eu vou comprar são 5 ações da Agro 3. Então, eu digito Agro 3 e coloco F, já que vão ser só 5 ações, então é no lote fracionado. Clico em comprar e aqui vai estar aparecendo para mim o preço atual, a variação em relação ao fechamento do dia anterior, e essa daqui é a melhor oferta disponível. Isso significa que agora tem 116 ações disponíveis ao preço de R$ 23,87. Esse é o menor preço na grade de cotações disponível agora. Então, eu quero aqui 5 ações e eu vou aumentar o valor aqui para R$ 23,90 para garantir que vai executar. Ou, ao invés de colocar um preço aqui, eu posso clicar aqui em melhor preço e vai comprar ao melhor preço que tiver disponível na hora que eu enviar a ordem. De qualquer maneira, independente se eu marcar aqui ou colocar um valor aqui, por exemplo, R$ 23,90, vai sempre comprar pelo menor preço disponível no momento em que eu enviei a ordem. A diferença é que quando eu coloco aqui o preço máximo, se eu colocar R$ 23,85, eu estou falando que eu quero que compre no melhor preço, desde que esse melhor preço seja menor ou no máximo R$ 23,85. Se for mais do que isso, a ordem vai ficar em aberto até que apareça alguém querendo vender a R$ 23,85 ou menos. Então, essa é a primeira maneira de você fazer a compra aqui de renda variável. Só que eu vou fazer tudo aqui home broker. Aqui no Home Broker, o que você realmente vai precisar para fazer as suas compras é essa boleta. E eu gosto de adicionar aqui também a lista de ordens. Você vai aqui em negociação e adiciona a lista de ordens que vai aparecer esse retângulo aqui da lista de ordens para você ir acompanhando qual ordem já foi executada, o valor total que já foi executado, enfim. As outras coisas é legal você ter, mas não é super necessário. Primeira coisa que você vai fazer é selecionar o ativo que você deseja comprar. Então, vou comprar aqui Agro 3F. Seleciono e dou um OK. Eu quero uma quantidade igual a 5 ações e aqui eu tenho as mesmas opções que eu tinha na outra forma de aplicar que eu mostrei para vocês. Se eu clicar a mercado, é como se eu estivesse selecionando aquele botãozinho de melhor preço. Ou seja, vai comprar no melhor preço em que estiverem vendendo no momento em que a ordem foi enviada. Se eu não selecionar e colocar um preço aqui, eu estou falando, ó, esse é o preço máximo que eu aceito pagar pela ação. Eu, particularmente, gosto de colocar aqui não marcado a mercado e eu aumento uns 5 centavos na cotação aqui no preço. Então, beleza, Agro 3, 5, preço, comprar. E aí eu dou OK e vai me pedir a assinatura eletrônica. Essa assinatura eletrônica foi uma senha que você recebeu no e-mail. Caso você não tenha modificado essa assinatura eletrônica, é os números, que são 8 dígitos aqui na Rico, que você recebeu no seu e-mail. Aí eu posso clicar em salvar senha, para eu não ter que ficar digitando toda hora. Cliquei em enviar. Se eu vou aqui na lista de ordens, ó, foi executada. O próximo ativo que eu quero comprar é a Sanepar SAPR4F. Vou dar um OK aqui. E eu vou colocar um valor máximo aqui, menor do que esse valor que está aqui, para vocês verem como editar uma ordem. Então, eu quero comprar 22 ações. E aqui eu vou colocar um preço de 5,10, por exemplo, só para não executar e vocês verem como fica na lista de ordens. Então, aqui, ó, tá aberta, mas não foi executado. Por quê? Porque eu limitei o preço a 5,10. Não tem ninguém nesse momento querendo me vender a 5,10 ou menos. Então, não executou. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui no lapisinho e posso mudar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 5,24. Clico em editar, OK, e aí executou. E assim eu vou fazendo e vou dando um check aqui nas compras de cada um desses ativos. Sempre antes de comprar o último ativo, eu gosto de fazer o seguinte. Eu desço aqui na lista de ordens, vejo o total executado, ó, 794,59, e confiro aqui no início o saldo que eu tinha disponível. E vejo
qual o valor que ainda tem disponível para garantir que eu vou ter realmente o saldo para comprar o último ativo, se ainda vai sobrar alguma coisa que dê para comprar algum ativo de valor menor, para que não ultrapasse o valor que eu tenho na conta disponível. Às vezes você fez alguma conta errada, ou às vezes o ativo estava mais caro do que no momento que você se programou. E aí, às vezes, vai ficar com saldo negativo na sua conta. Então, aqui na Rico, se tiver até R$ 49,99 negativo, fica isento. Então, não tem problema. Mas se passar disso, tem uma multa diária. E aí, depois, para você ver a nota de corretagem dessas compras, você vai aqui em nota de corretagem. Mas antes ficava disponível imediatamente. Agora está demorando um pouco mais para essa nota ficar disponível. Então, talvez só no dia seguinte que você vai encontrar essa nota aqui. Bom, então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado a tirar as dúvidas, porque eu sei que o investidor iniciante fica com medo de como que eu vou fazer com a corretora. Só que lembrando uma coisa, um ponto muito importante. A corretora, ela não é exatamente o primeiro passo na hora de você começar a investir. Porque vocês viram que para chegar na corretora e fazer as compras, primeiro eu me programei para quais ativos eu ia comprar, o valor que eu ia colocar em cada um. Então, antes de pensar em como eu vou para a corretora, você precisa saber o que que você vai comprar dentro da corretora. É como ir para um supermercado e não saber o que você precisa. Então, vá para o supermercado, vulgo corretora, com uma lista de compras. Isso vai otimizar muito o seu tempo e vai garantir que você está comprando os ativos certos. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, não esquece de deixar seu like, deixa seu comentário, pode deixar inclusive sugestões de temas para os próximos vídeos. E obrigada por ter ficado até o final. E me segue lá no Instagram também, @Bianca nas Finanças, onde eu falo muito mais sobre finanças e investimentos. Eu te mostro como eu posso te ajudar lá na minha mentoria, a mentoria Investidor 60D. É só clicar no link da minha bio lá no Instagram ou me mandar uma mensagem no direct que eu te explico mais.